Bom, vamos lá, gente. Correçãozinha da nossa prova semana passada. O clorato de potássio é utilizado nos sistemas de fornecimento de oxigênio em aeronaves, aí conta toda uma história aqui, e temos a reação para a liberação do oxigênio, que está aqui embaixo. Qual o volume aproximado em litros de oxigênio produzidos a partir da utilização de 980 gramas de clorato de potássio nas condições normais de temperatura e pressão? Então, nós temos a reação, temos aqui também, ele está pedindo para mim litros, volume, em função de massa. Então, na minha conta, eu vou ter que fazer essa relação de massa com volume. Ele me deu as massas molares e não foi por acaso, é porque eu preciso calcular aqui e fazer a minha relação massa-volume. Então, eu pego a partir da minha reação química, calculo massa molar do cloreto de potássio aqui, do clorato de potássio, e relaciono ele com a quantidade em volume. Então, eu tenho 2 vezes o cloreto de potássio, então a cada 2 mols de cloreto de potássio são produzidos 3 mols de O2. Então, faço 2 vezes a massa molar e corresponde a 3 vezes 22,4 litros, que é o volume molar nas condições normais de temperatura e pressão. A massa que ele me deu, quanto corresponde em volume? Vou fazer essa regrinha de 3, encontro 268,8 litros, tá? Então, alternativa D. Próximo. Tá falando aqui também sobre essa reaçãozinha aqui, que é do ácido muriático. Aí nós temos aqui, então, nesse caso, forma-se hidrogênio gasoso e cloreto de ferro 2, conforme a reação abaixo. Então, tem o ácido clorídrico mais ferro, formando H2 mais cloreto de ferro. A quantidade de ácido muriático em gramas necessária para produzir 56 litros de hidrogênio nas condições normais de temperatura e pressão é aproximadamente quanto? Então, de novo, estou relacionando massa com volume. Eu tenho a reação, tenho que balancear essa reação, não posso esquecer. Feito o balanceamento, vou fazer essa relação. Ele está me pedindo quantidade em gramas do HCl, então eu vou relacionar massa para o HCl com volume para o hidrogênio. Então, eu tenho a cada 2 moléculas, a cada 2 mols aqui de HCl, forma 1 mol de H2. Então, eu vou ter aqui 2 vezes a massa molar do HCl, formando 22,4 litros, que é o volume nas condições normais de temperatura e pressão. Quanto vai ser formado com 56 litros de H2? Então, quanto eu preciso para formar meus 56 litros? Vou fazer a minha regrinha de 3, encontro 182,5. Encontrei aqui, ó, o mais próximo, 182, letra C, ok? Quando não tenho as vírgulas, eu vou encontrar o que está mais próximo possível. Então, vamos para a próxima. Eu tenho aqui o óxido de lítio, falando que ele pode ser preparado por essa reação química. Já está balanceada, não preciso balancear. Qual será a quantidade de óxido de lítio produzida em gramas, partindo de 14 gramas de lítio sólido? Então, grama, grama, massa, massa. Eu tenho que dar uma olhadinha na tabela periódica, lítio vale 7, o valorzinho dele. Eu tenho 4 mols de lítio, então 4 vezes 7, dão para mim 2 vezes 2 mols de óxido de lítio. Faço a continha aqui, eu vou encontrar então que 14 gramas vão dar quanto? Aí eu tenho que ver aqui quanto vai encontrar nessa regrinha de 3, encontrei a letra A, tá? Relacionei agora massa, massa. Próxima. Eu tenho aqui, falando do ferro obtido, o ferro utilizado na produção do ácido vem da hematita, tenho a equação química aqui. Considerando um rendimento de 100% para essa reação, a quantidade de ferro obtida em gramas a partir de 2 mols de hematita é.
Então, tenho as massas molares aqui, ele quer saber, massa a partir de mol. Então, estou relacionando massa, mol. Então, eu tenho a equação química, eu tenho que balanceá-la. Balanceando, eu tenho essa reaçãozinha. Eu tenho que para cada 1 mol de hematita, formam 2 mols de ferro. Então, eu quero saber, para 2 mols vão formar quanto? E aí eu só faço essa regrinha de 3 e vou encontrar 224, letrinha A. Próxima questão. O gás metano pode ser produzido em aterros sanitários através da decomposição anaeróbia da matéria orgânica. Qual é o volume ocupado por 2 quilos de gás metano nas condições normais de temperatura e pressão? Aqui eu não estou tendo uma reação química, porque matéria orgânica pode ser qualquer coisa, várias coisas. Então, não tem como representar qual é a fórmula da matéria orgânica que ele está falando. Eu só sei que está produzindo gás metano, então eu vou relacionar sempre para 1 mol. Então, 1 mol de gás metano tem qual massa molar, já que ele está falando para mim massa e eu tenho que encontrar volume. Então, massa molar do gás metano, 16 gramas. 1 mol de gás metano ocupa 22,4 litros. Então, 1 mol de qualquer coisa nas condições normais de temperatura e pressão vai ocupar 22,4 litros, tá? 1 mol de qualquer gás. Então, está ocupando aqui 16 gramas, ocupam 22,4 litros. 2 quilos, só que eu tenho que relacionar grama com grama, né? Então, 2 quilos são 2.000 gramas. 2.000 gramas correspondem a quantos litros? Eu vou encontrar 2.800 litros. Letra C. Próxima questão. O ferro branco, que é o P4, pode ser produzido seguindo a equação que não está balanceada aqui abaixo. Então, você vai fazer o balanceamento dessa reação química. Encontrando os coeficientes estequiométricos, considerando que a reação é 100% eficiente, o número de mols liberados para cada mol de P4 é. Então, ele quer mol. Então, eu não tenho que fazer nada. Ele não está pedindo para eu comparar muitas coisas. Ele só quer que eu compare a cada 1 mol de fósforo, quantos mols vão ser produzidos de CO. Então, fazendo o balanceamento da minha reação química, eu sei que eu preciso de 2 mols desse reagente, mais 6 mols desse, mais 10 mols desse. Para produzir 1 mol disso, 6 mols disso, 10 mols disso. Então, a cada 1 mol de P4 que é produzido também 10 mols de CO. Então, fazer o balanceamento e saber o que eu estou procurando, eu já consigo de cara, eu não tenho que fazer relação nenhuma, eu só tenho que observar isso. Sempre que essa reação acontece balanceada, eu tenho a formação de 1 mol disso e 10 mols disso. Se fosse 2 vezes, né, o dobro, eu ia ter 2 mols disso para 20 mols disso daqui, tá? Então, era só fazer o balanceamento e comparar quanto forma. Aí, com isso, a gente finaliza esse assunto. A gente já vai ter lá matéria nova hoje e semana que vem nova listinha valendo nota, tá bom? Até a próxima então, gente. Deixa eu parar aqui a nossa gravaçãozinha. A gente continua se vendo aí.